Pessoal, boa tarde. Tudo certo? Obrigado. Bom, vamos tentar resumir aí um pouquinho da gestão da manutenção em 3 cenários, né? O cenário do mercado, das oportunidades e os desafios desse mercado. É um prazer imenso estar de volta a Natal. Em novembro eu estive aqui palestrando no Seminário Brasileiro de Gestão de Ativos, no Instituto Federal. Quem aqui estava nesse dia, na palestra? Sei, o pessoal ali. Naquela palestra eu falei sobre o planejamento e controle da manutenção na indústria 4.0. Então, eram 2 temas muito específicos, né? O PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, e a indústria 4.0 numa palestra só. E assim, eu não sei se deu para todo mundo aproveitar o máximo de informação que eu tinha passado naquele dia, porque, como eu falei, eram temas muito específicos. Já que nessa palestra eu vou tentar ser o mais abrangente possível, vou dar o meu melhor aqui para ser o mais abrangente possível para todo mundo sair daqui hoje com alguma informação útil, né, a respeito da gestão da manutenção, do mercado, oportunidades e desafios desse segmento. Quem aqui quer trabalhar com gestão de manutenção no futuro? Levanta a mão, por favor. Show! Como que nasceu, né, essa palestra? Por que eu estou passando isso para vocês? Desde 2016, a gente está conduzindo uma pesquisa que visa mapear a gestão da manutenção no Brasil. Porque como a gente é player desse mercado, então a gente tinha que conhecer a fundo como que isso está funcionando. E essa pesquisa ela vai se findar em 2019, a primeira etapa, e eu resolvi pegar uma amostragem do que a gente tem até agora e trazer para vocês. Então, até agora a gente escutou mais de 1000 gestores, né? O que a gente entende por gestor de manutenção? Supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, gerente, engenheiro de manutenção, todo mundo que ocupa um cargo de gestão, e escutou também mais de 200 empresas de médio e grande porte. 90% dessas empresas são indústrias. Tem algumas empresas de serviço, algumas empresas de comércio, mas a sua grande parte é indústria. E a gente bolou um questionário com mais de 400 questões, tentando mapear o mais profundo possível esse cenário e passou para esse pessoal para eles responderem e a gente foi acompanhando, né, a resolução desse questionário. Para falar um pouco mais da pesquisa, vou ter que falar um pouco mais do que a gente faz. A Ingeteles hoje é uma empresa de engenharia de manutenção, né? Nosso foco é consultoria e treinamentos. Quem que conhece a empresa? Já viu algum curso nosso, alguma coisa? Legal. Então, alguns números que a gente tem hoje. Mais de 5.000 alunos capacitados, mais de 5.000 profissionais, principalmente com curso de planejamento e controle de manutenção, isso na modalidade tanto presencial quanto online. Mais de 200 empresas assessoradas em processo de consultoria e assessoria, que são coisas diferentes. A gente está com presença em todos os estados brasileiros hoje e em 6 países. Angola, Portugal, Chile, Bolívia, Peru. E o número que a gente mais se orgulha foi no último ano, 2017, a gente bateu 1 milhão de acessos no nosso blog. Então a gente hoje é o maior blog da América Latina em relação à gestão de manutenção. Então quem não conhece, www.ingeteles.com.br/blog, toda semana tem um artigo novo lá sobre gestão de manutenção, PCM, essas coisas. Então, quando a gente iniciou no mercado, a gente estava muito perdido. Eu estava até conversando com o pessoal aqui ontem, a gente estava meio que sem rumo, sem saber onde colocar força, onde colocar energia. A gente falou, a gente precisa entender do mercado de gestão da manutenção para saber se a estratégia da empresa está certa ou está errada. Né? Se é hora de traçar um novo caminho, se é hora de pivotar, se é hora de persistir. E a gente começou a fazer essa pesquisa, escutou o pessoal, as pessoas vêm escutando até hoje. E o ponto de partida dessa pesquisa foi o quê? A missão da manutenção. Falou, a gente precisa ver, o epicentro da pesquisa precisa ver se as empresas hoje estão conseguindo, né, a manutenção dessas empresas estão conseguindo atingir os objetivos principais da manutenção. Que objetivo é esse? Garantir disponibilidade e confiabilidade do equipamento de forma produtiva. A manutenção, vamos imaginar o seguinte, que ela tem os clientes internos dela, né, seja produção, segurança, qualidade, e ela tem que vender disponibilidade confiável a baixo custo. O que é disponibilidade? É o percentual de tempo que o equipamento passa funcionando. Isso a gente falando de disponibilidade inerente. Confiabilidade é a probabilidade desse equipamento continuar funcionando. Então, disponibilidade está ligada ao passado.
confiabilidade está ligada ao futuro. E tem que fazer isso de uma forma que caiba no bolso da empresa. Então, primeiro ponto que a gente falou assim, não, a gente tem que ver se as empresas estão conseguindo atingir esse objetivo. E a gente começou a traçar alguns caminhos, alguns dados, e o primeiro dado que a gente achou foi esse daqui. 53% das empresas hoje não medem disponibilidade dos seus equipamentos. Então a gente está falando assim, se você não está nem medindo alguma coisa, se você não tem, nem mede aquilo que você está fazendo, você não tem meta. Se você não tem meta, não vou nem falar que você está conseguindo atingir o objetivo ou não. Então 53% das empresas hoje não medem disponibilidade de seus ativos. Isso falando da amostragem que a gente fez. 81% das empresas hoje não sabem a confiabilidade de seus equipamentos para o próximo ano. 81%, isso é muita coisa. Então, sabe que o equipamento está funcionando hoje, mas não sabe se ele vai estar funcionando daqui a um ano. Isso é profundamente perigoso, por quê? Porque impacta diretamente na estratégia da empresa. Se a empresa dobrar o volume de vendas no próximo ano, por mais que ela tenha essa capacidade produtiva instalada, ela não sabe se ela vai conseguir entregar isso no próximo ano, porque não sabe se o equipamento vai estar funcionando no próximo ano ou não. Então, falando de disponibilidade, o cenário já era ruim, confiabilidade ficou pior ainda, agora vamos pegar um cenário de custo. 62% das empresas hoje não elaboram um budget para manutenção. O que é um budget? É um orçamento. Chega lá, geralmente, período de setembro, outubro, o diretor reúne todas as gerências e fala, a gente teve, nosso resultado foi tanto, a gente lucrou tanto esse ano, e para o próximo ano vocês vão ter tanto para gastar. E pega um pacotinho de dinheiro, entrega na mão do gestor da produção, gestor da engenharia, gestor da manutenção e assim vai. Então, boa parte das empresas hoje não tem um orçamento para manutenção, não sabe quanto podem gastar. Isso é inaceitável. Como que você vai trabalhar em um setor de manutenção, você não sabe quanto você tem de dinheiro para investir, onde você vai aplicar dinheiro? Aí assim vai. Quem conhece esse cara? Levanta a mão, por favor. Quem sabe quem que é esse cara? Esse cara foi o Schopenhauer, um filósofo aí que viveu no século XIX. Dentre várias obras dele, várias frases que ele deixou publicada aí, uma das mais conhecidas é: não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Então, se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve, E tem um cara, um representante brasileiro tão foda quanto Schopenhauer que falou a mesma coisa. Quem conhece esse cara? O Zeca, ele falou o quê? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então a gente pegou um pouco do Zeca aqui e traçou um perfil para essas empresas, que são as empresas que estão operando no modo Zeca. 62% das empresas que a gente mapeou estão operando no tal do modo Zeca. Que é isso? Não sabe onde está nesse determinado momento, não sabe onde quer chegar em relação à disponibilidade, confiabilidade e custo, e o que acontecer é aceitável. O equipamento quebrou, tudo bem, a gente vai lá e arruma. A gente estourou o custo esse mês, beleza, a gente vai lá e arruma. Um funcionário morreu por uma falha de manutenção, e aí? Porque quando você está falando de confiabilidade, é a confiabilidade do processo como um todo, que envolve qualidade, envolve segurança, envolve vários outros processos. E manutenção está diretamente ligada à segurança. Então, quando a gente está enxergando só o cenário de custo, só o cenário de dinheiro, ainda assim é compreensível, mas não é aceitável. Mas quando a gente está falando de vidas envolvidas, aí já passa a ser incompreensível e inaceitável essa falta de gestão. Então, 62% das empresas hoje estão atuando nesse tal de modo Zeca que a gente catalogou. Apenas 38% das empresas estão medindo alguma coisa. Então, imagina o seguinte, você foi contratado aí por uma grande multinacional para ganhar seus 80 mil de salário por mês, Aí, você chega lá e a primeira coisa que você vê, foi recém-contratado, eu quero ver o índice de disponibilidade de tal equipamento, para poder fazer um plano de manutenção. Você vai precisar desse dado para levantar outros dados para fazer um plano de manutenção decente.
Ah, não tem. Ah, não, eu quero saber o tempo médio entre falhas de um equipamento. Não tem. Se você não sabe o MTBF de um equipamento, você não sabe disponibilidade. Se você não sabe disponibilidade, você não sabe o OEE, que é eficiência global do equipamento. Se você não conhece a eficiência global do equipamento, você não sabe quanto o seu trabalho vai dar de retorno financeiro para a empresa. Ou seja, se você não começar a medir as coisas desde o começo, as pequenas ações da manutenção, você não vai conseguir explicar para o seu chefe o porquê que você está ali ganhando aquele mega salário, né? Eu falei que foi 80 mil, né? Mês, né? Eu ouvi um amém? Então, você não vai conseguir explicar para o seu chefe o porquê que você está ali, qual que é o resultado do seu trabalho. Então, você tem que começar a medir algumas coisas e vocês vão ver o que vocês têm que medir daqui a pouco. Então, 38% das empresas hoje que estão medindo resultados. Desses 38%, pega ali 45%, estão atingindo, né, as metas propostas. Então, pegou lá, desses 38%, separa, só 45% realmente está atingindo as metas que foram estipuladas no começo do ano. Que metas são essas? Índice de disponibilidade, índice de confiabilidade, custo, eficiência global do equipamento, todo o tempo para reparo de equipamento. Então, só 45% desse volume de 38% estão atingindo as metas propostas. Aí a gente dividiu essas empresas em três parâmetros, digamos assim, 3 patamares. O primeiro patamar, imagina um iceberg, né? Visualiza ali um iceberg. Tem lá a tal da ponta do iceberg. O primeiro patamar é aquilo que está ali do lado de fora, né? A pontinha do iceberg, que é o quê? O ambiente reativo. Qualquer pessoa percebe que há algo de errado. Veja bem, qualquer pessoa. Você passou 5 anos dentro da faculdade, aí saiu, fez uma especialização, fez um mestrado, foi lá, fez curso de idioma, investiu na sua carreira, está ali já trabalhando um tempão, batalhou por estágio, para chegar num ambiente, está lá trabalhando e qualquer pessoa conseguir enxergar que tem algo de errado. Isso dói um pouco no ego, não dói? Então, é uma situação que não dá para aceitar. E boa parte das empresas estão nesse estágio. Qualquer pessoa chega lá, vê que tem algo de errado, mas não sabe realmente o que está de errado. Mas vê lá um equipamento já trabalhando, vibrando, com ruído anormal, vazamento de óleo, aquele ambiente escuro, aquele negócio estranho. Todo mundo sabe que ali não é para trabalhar daquele jeito, tem alguma coisa de errado, igual o nosso carro. Está dirigindo o carro, você pisa no freio, faz algum barulho diferente. É igual aquela história quando a porta, tem porta que se fecha e outra se abre, né? Tendo um cara que tinha um Chevette, fechava uma porta, abria a outra. Não é para acontecer, e tem empresa que está trabalhando dessa forma. Então, primeiro patamar, ambiente reativo. Qualquer pessoa sabe que tem alguma coisa de errado. Segundo patamar, ambiente planejado. O que é isso? Sabe que se tem um problema, mas não sabe a dimensão desse problema. Nesse nível aqui, já estão aplicando algumas ferramentas de gestão, porém não na sequência correta, mas estão buscando alguma melhoria. Então, é um ambiente que está saindo ali do ambiente reativo, partindo para o ambiente planejado, começando a fazer alguma coisa que realmente dê resultado. Tem gente preocupada em melhorar. E tem ali o terceiro ambiente, que é o ambiente proativo, que é um ambiente que é realmente gerenciado por especialistas, está tudo bem. Tem algumas empresas que são referências brasileiras hoje em manutenção, a Vale é uma delas, Petrobras também é muito forte nisso. Então, tem empresas hoje que realmente são gerenciadas por especialistas em manutenção, especialistas em confiabilidade, engenharia de manutenção, e assim vai. Porém, é a menor parcela. A grande parcela, o grosso mesmo, está aqui, ambiente planejado. São empresas que sabem que tem alguma coisa de errado, mas está procurando fazer alguma coisa, né? Então, pense o seguinte, como que a gente sabe se a empresa está no ambiente reativo, planejado ou proativo? Imagina aqui, a parte vermelha do gráfico, ambiente reativo, parte amarela, ambiente planejado, e parte verde, ambiente proativo. As empresas que estão no ambiente reativo, qual que é a principal característica? Manutenção corretiva. Manutenção corretiva de forma reativa, de forma emergencial, ou seja, o equipamento que decide a hora que vai passar por manutenção.
Ele fala, pô, quebrei, não consigo mais desempenhar minha função no processo, então esse é um ambiente reativo. O equipamento decidiu que horas que vai parar. A manutenção corretiva, ela custa, no mínimo, na melhor das hipóteses, se você tiver com muita sorte, 7 vezes mais do que a manutenção feita com base na condição do equipamento. No mínimo. Por quê? Você tem o primeiro desvio de custo maior que você tem é o lucro cessante. O que é isso? Quem sabe o que é lucro cessante? Levanta a mão, por favor. Só para ter uma noção. Lucro cessante é o seguinte: o equipamento está lá produzindo, gerando dinheiro para a empresa. No momento que ele quebrou, ele teve uma falha inesperada, a empresa deixou de ganhar dinheiro, ela deixou de produzir. Cessou a principal atividade que faz entrar dinheiro no caixa. Então, o primeiro ponto que tem ali é o lucro cessante. A primeira perca que tem ali é o lucro cessante. Então, depois da manutenção corretiva reativa, que é aquela que é feita de forma emergencial, a gente tem a manutenção corretiva programada, que é o quê? O equipamento quebrou, mas por algum motivo eu ainda consigo programar a intervenção para aquele equipamento. Imagina o seguinte, você tem um conjunto aí de um motor elétrico com uma bomba. Então, você tem duas bombas, a bomba A e a bomba B. A bomba B é reserva da bomba A. Quando a bomba A quebrou, você colocou a bomba B para funcionar. Então, isso te dá um fôlego para você programar o melhor momento para você fazer a intervenção na bomba B. Ah, beleza, você está economizando, porque agora você tem como programar, mas você programou no tempo errado. Então, quem está trabalhando com esse tipo de manutenção está gastando em média 5 vezes mais do que realmente é necessário gastar. Por quê? Primeiro que você teve um lucro cessante, porém ele foi menor. O desgaste do equipamento com certeza foi mais acentuado, né, que fez com que ele parasse ali para não conseguisse mais desempenhar a sua função. Terceiro, você provavelmente teve que comprar a peça de forma emergencial, então você já está pagando mais caro, tanto pela sua necessidade, por frete, vários outros fatores, e assim vai. Então, na melhor das hipóteses, você está gastando 5 vezes mais. Manutenção preventiva baseada no tempo, né? Você vai gastar em média 3 vezes mais. Qual que é a diferença da preventiva baseada no tempo para os outros tipos de manutenção preventiva? A manutenção preventiva ela é feita de forma sistemática e tem vários gatilhos que acionam, né, esse sistema. Tem vários gatilhos que vão falar para você que hora é hora de fazer a manutenção. Primeiro gatilho é o tempo. Então você imagina o seguinte: a cada 6 meses você vai trocar o óleo do seu carro. Não importa se você nem tirou ele da garagem. De 6 em 6 meses você tem que trocar o óleo do carro. Segundo gatilho, pode ser a produtividade, por exemplo. A cada 1.250 peças produzidas, você vai lá e vai fazer um determinado tipo de manutenção do equipamento. Não importa se você atingiu esse número em um dia ou em um ano. Você só vai fazer manutenção do equipamento quando atingir o número de 1.250 peças. Tem um outro gatilho que é o gatilho misto, né? Eu só vou fazer se tiver atingido a minha produtividade de 1.250 peças ou 6 meses, o que chegar primeiro, né? Aí tem quilometragem e assim vai. Então, quem escolhe atuar pelo tempo, gasta em média 3 vezes mais. Quem está começando a fazer manutenção preventiva já está entrando no ambiente planejado. Então, tem alguma coisa de errado. Por quê? Se eu falar para você, vamos para uma festa ali comigo, você tem 2 opções. A festa que você vai gastar R$1 e a festa que você vai gastar R$3, por exemplo. Ambas as festas são a mesma coisa em nível de qualidade. Você vai querer ir para qual? Você gasta R$1 ou gasta 3? As duas. Então, tem formas mais baratas de trabalhar e de formas que garantam a confiabilidade dos equipamentos de forma mais confiável, digamos assim, de momentos que perdurem mais. Que formas são essas? Preventiva baseada na condição. Eu vou inspecionar meu equipamento, dependendo da condição do meu equipamento, eu sei que tipo de manutenção eu vou fazer. Essa é a melhor forma de se fazer um plano de manutenção. Porque quando você pega lá o manual do fabricante, por exemplo, ele fala lá, você vai trocar esse equipamento, esse rolamento, por exemplo, a cada 6 meses, esse óleo a cada 3 e assim vai. Pode ver que a maioria das ações é baseada no tempo. Existe um interesse comercial muito grande por trás do plano de manutenção do fabricante do equipamento. Henry Ford disse uma vez que se ele soubesse o tanto que é lucrativo vender peça de reposição,
ele dava o carro de graça. E essa lógica funciona até hoje. Porque a maior parte do lucro das concessionárias estão na parte de serviços e não na parte de venda de automóveis. Então, se você for seguir só o que o fabricante fala, você vai estar gastando aí, em média 3 vezes mais do que é realmente necessário. Preventiva baseada na condição, você vai inspecionar o equipamento de tempos em tempos, seja de forma sensitiva. O que é forma sensitiva? Onde você vai atuar só com os sentidos humanos para identificar falhas, né? Visão, audição, tato, olfato. E a partir daí, você vai traçar a sua estratégia de manutenção. Então, quem está trabalhando com esses dois tipos de manutenção, está ali em média no ambiente planejado. Ou seja, a disponibilidade está um pouco baixa, porque preventiva você tem que fazer com o equipamento parado. Então, você já tem uma disponibilidade reduzida. Confiabilidade não é das melhores, porque preventiva baseada no tempo não garante tanta confiabilidade quanto aquela baseada na condição. E o seu custo ainda está alto. Então, por isso, um ambiente ainda planejado. Agora, o ambiente proativo. O ambiente proativo é quando você consegue já fazer manutenção preditiva de forma instrumentada. Que isso? Eu vou fazer uma análise de vibração no meu motor elétrico, vou saber qual que é a real condição de operação do meu motor de tempos em tempos. Então eu vou lá, inspeciono no primeiro mês, tá normal, tá do jeito que saiu de fábrica, tá do jeito que tem que operar. Vou fazer manutenção? Não. Volto lá no segundo, faço a mesma inspeção. Volto lá no terceiro, faço a mesma inspeção. Se em um determinado momento eu achar algum desvio de falha, essa falha ainda vai ser em estágio inicial. Assim que a falha nasceu, eu já vou conseguir identificar. Então, por isso que é muito mais barato se trabalhar com preditiva, porque você não tem que parar o equipamento para fazer a manutenção, você vai fazer inspeções de tempos em tempos, e quando você achar a falha ainda em estágio inicial, você vai fazer algum serviço para tirar só aquela falha, né? Então, por isso que é mais barato. Então, quais são as técnicas de preditiva que a gente tem? Análise de vibração, análise de óleo, termografia, ultrassom e várias outras. Essas 4 são as mais usadas dentro da indústria. E a partir dali também, lá no topo, você tem a empresa que está trabalhando com melhoria contínua e engenharia de manutenção. O que é engenharia de manutenção? É o redesenho do processo ou do projeto do equipamento visando elevar disponibilidade, confiabilidade e reduzir o custo de manutenção. Então imagine o seguinte, você tem um determinado equipamento que sua equipe demora 3 horas para fazer uma preventiva porque as proteções mecânicas do equipamento são difíceis de tirar. Então vai lá a equipe de engenharia, faz um redesenho da proteção mecânica do equipamento para reduzir esse tempo de preventiva. Isso se chama o quê? Elevar a mantenabilidade ou manutenibilidade também, as duas formas são corretas. A partir do momento que você reduz esse índice, você consegue fazer mais manutenções, você ganhou produtividade, então você já começa a mexer no patamar de custo. Então tem empresa que já está num nível tão avançado em relação à manutenção, os equipamentos estão trabalhando de forma tão confiável que já estão fazendo ali a base de toda a engenharia de manutenção e melhoria contínua dos equipamentos. Então, beleza. Quem aqui conhece essa tal de curva PF? Quem aqui já viu essa curva? Levanta a mão, por favor. O que é a curva PF? A curva PF é a representação gráfica da vida útil de um equipamento. Então imagine o seguinte, você tem ali 2 eixos, né? Nesse primeiro eixo é a performance do equipamento, no segundo eixo é o tempo de operação. O que acontece com a performance do equipamento com o passar do tempo? Cai. Então, essa curva ela tem 2 pontos característicos que dão o nome à curva, que é o ponto P e o ponto F. Ponto P é o ponto de falha potencial. O que é falha potencial? Quando começa a ter o primeiro desvio, né, no funcionamento do equipamento. Quando a falha nasce, a gente pode chamar de falha potencial. Falha potencial também é a mesma coisa que modo de falha. Quem já estudou FIMEA sabe do que eu estou falando. E modo de falha é a mesma coisa que um sintoma. Então, para ficar claro, falha potencial é um sintoma. O que são os sintomas? Elevação nos níveis de vibração, elevação nos níveis de temperatura, né? Elevação nos níveis de ruído, tudo isso são sintomas. Então, a partir do momento que você tem um sintoma, já sua performance está caindo, até que chega a falha funcional. O que é falha funcional? O equipamento não é mais capaz de desempenhar sua função dentro do processo de produção. Ele parou, ele já não está servindo mais para nada ali. E ao longo da curva, você tem várias ações, né, de manutenção. Você tem ali, nasceu a falha, a primeira técnica de preditiva que você pode usar, e a mais sensível de todas, é o ultrassom. Primeira técnica. Assim que nasceu a falha, através do ultrassom, você vai conseguir identificar que tem algo de errado.
Então, supondo que você identificou aqui que tem uma falha e já sanou essa falha aqui, a sua performance não caiu. Então, você está economizando dinheiro. Beleza, você perdeu a janela de oportunidade do ultrassom. Agora você vai conseguir pegar com análise de vibração. Sua falha já foi se agravando, porém, ainda está em estágio inicial. Não conseguiu pegar com análise de vibração. A falha foi se agravando, agravando. Você já vai conseguir pegar pela análise de óleo. O que é análise de óleo? Você vai tirar ali uma amostra de óleo do equipamento para ver como que está o seu equipamento em si, para ver a vida útil do equipamento, e vai mandar para um laboratório. Lá vão fazer uma bateria de ensaios e vão identificar desvios nas características físico-químicas do óleo lubrificante. A partir daí você sabe de onde está vindo aquele defeito. Beleza, perdeu a oportunidade da análise de óleo, você já vai conseguir escutar o ruído do equipamento sem nenhum tipo de instrumento. Seu equipamento já está emitindo ruído diferente. A partir daqui, ele já está quente para tocar. A temperatura de trabalho dele já se alterou, que você não consegue tocar mais nele. Depois, já está solto mecanicamente. Aquele equipamento que você olha, ele está vibrando, está com folga. E depois, vai ter danos auxiliares. Aquele equipamento já está prejudicando outros equipamentos dentro do processo. Então, quem está trabalhando nessa faixa vermelha, já está caminhando para a falha. Está gastando aí, no mínimo, 7 vezes mais do que deveria. Na faixa verde, é o melhor momento para se atuar. E na faixa amarela aqui, é quem está atuando com preventiva baseada no tempo. Então, você está gastando em média 3 vezes mais. Por quê? Você está atuando aqui onde ainda não tem nenhum tipo de falha. Você está jogando peça boa no lixo. Você vai lá, programa a troca de uma troca de uma peça. Às vezes ela ainda tinha um potencial de rodar bem por um determinado período de tempo que você desconhecia. E você jogou essa peça fora. Bom, então a curva PF ela é inversamente proporcional à curva de custo. No começo aqui, se você está atuando aqui, você está gastando mais. Chega um momento que é um momento ótimo de se atuar. Momento ótimo de se atuar. E depois, se você perder aquelas janelas de oportunidade que eu falei, seu custo vai ficar cada vez maior. Bom, para passar o resto dos dados para vocês, eu vou ter que explicar um pouco do avanço da manutenção, né? As gerações da manutenção. Em 1940, a gente tinha um ambiente 100% reativo, né? Consertava quando quebrava e trabalhava só com manutenção corretiva. Então, a disponibilidade era baixa e o custo era alto. 1940. Em 1940, eu podia me dar o luxo de fazer isso. Por quê? Não tinha competitividade de mercado. Se o meu cliente, naquela época, por exemplo, batesse na minha porta, eu quero comprar X peças de você, minha máquina está quebrada, ele vai demorar 10 dias para ficar pronto. Ele tinha que esperar os 10 dias, ele não tinha mais de quem comprar. Vai fazer isso hoje. Ele pega o celular na sua frente, pelo celular, ele compra do seu concorrente, sem sair de dentro da sua empresa. Hoje em dia, isso não é mais possível se fazer, em 1940 era. 1950, com a Segunda Guerra Mundial e tal, a economia do mundo toda conturbada, nasceu ali a preventiva. O pessoal começou a enxergar o seguinte, de tempos em tempos esse equipamento falha dessa mesma forma. Então a gente pode fazer alguma coisa para que ele não quebre. Aí a partir daí surgiu o planejamento e o controle da manutenção, que é um setor dentro da empresa, dentro da manutenção, que gerencia, né, todas essas atividades, que faz esse planejamento, é o núcleo estratégico da manutenção, 1950. A partir daí as coisas foram avançando, terceira revolução industrial, manutenção baseada na condição, né, manutenção preditiva, FIMEA, começou ali os primeiros movimentos em relação à tal da manutenção centrada em confiabilidade no ambiente industrial. Então, começou a se trabalhar com preditiva com a terceira revolução industrial, que foi quando a tecnologia da informação foi introduzida na indústria. Então, ficou mais fácil fazer alguns tipos de inspeção. A partir dos anos 2000, projetando para manutenibilidade. Aquilo que eu expliquei, realizando menos com menos, o conceito de produtividade mudou. Antes, o conceito antigo de produtividade era o quê? Fazer mais com menos recursos. O conceito da indústria 4.0 de produtividade é o quê? Fazer menos com menos. Então, na manutenção não é diferente, fazer cada vez um número menor de atividades que garanta um número maior de confiabilidade, disponibilidade para o equipamento e um menor número de intervenções. Então, manutenção centrada em confiabilidade,
manutenção de classe mundial e alguns projetos visando a facilidade das manutenções. Então aqui já tem um cenário, já tem condições de ter um custo ótimo, alta disponibilidade e alta confiabilidade. 89% das empresas tiveram acidentes com afastamento por falta de manutenção desde que a gente começou a medir. Né? Dessas 200 empresas, 89% tiveram algum acidente com afastamento desde então. Isso é muito sério. Se você for pegar toda a consequência disso, né, a bola de neve que isso gera para a empresa, é enorme. E isso por falta de... Estou falando de acidentes por falta de manutenção. A gente viu que foi em 1950, né, que começou o movimento aí para se fazer manutenção preventiva em equipamentos. Tem empresa que está aí 70 anos atrasada, que não está fazendo nada. Sabe o que é nada? O cara tem lá, malemar, um mecânico para atender as corretivas dele. Não faz preventivo. E quando a gente levanta esse dado e mostra para o cliente, porque ele não sabia até então, que 89% dos acidentes que ele teve foi por falta de manutenção. Se tivesse feito manutenção, teria evitado. Ele se assusta. Então, um outro dado. 59% das empresas tiveram algum problema de conformidade regulatória que envolvesse a manutenção. O que é conformidade regulatória? São requisitos mínimos que a empresa tem que cumprir para continuar funcionando, para continuar operando. Então, 59% tiveram problema com o Corpo de Bombeiros, Anvisa, IBRAM, que é o Departamento de Meio Ambiente. E isso pode gerar o quê? Na melhor das hipóteses, vai gerar uma multa. Quando eu falo na melhor das hipóteses, é porque o negócio é bem sério ainda. Vai te gerar uma multa. Você vai pagar essa multa e vai continuar operando. Na pior das hipóteses, você pode... Na pior, não. Na hipótese mediana, você pode fechar a empresa. E na pior das hipóteses, você pode fechar a empresa e ser preso ainda por alguma coisa que você fez. Então, tem empresa que também não sabia disso. 31% das empresas pagaram algum tipo de multa por problemas ligados à falta de manutenção. Quem é que quer atuar trabalhando com PMOC? Levanta a mão, por favor. Então, vocês estão no caminho certo. 31% das empresas, a grande parte era multa relacionada à falta de PMOC. E outro dado que a gente cruzou, baseado em tudo isso que a gente viu, a Abraman também faz, a cada 2 anos... O que é a Abraman? A Abraman é a Associação Brasileira de Manutenção. A cada 2 anos ela faz uma pesquisa parecida com essa e divulga os dados a nível Brasil. Né? Aqui a gente fez com base nos nossos clientes. O último dado que ela soltou em 2015 foi que subiu de 25% para 30% o número de contratações para a área de manutenção. Então, o que a gente pode deduzir com isso? As empresas estão preocupadas, sim, em contratar mais, porém, estão contratando errado. E por isso agora a gente começa a falar um pouco já mais do ambiente de oportunidades que tem dentro desse setor. Então, quando a gente está falando de um país que está em crise, onde está se mandando a maior parte das pessoas embora, o setor de manutenção especificamente está contratando, isso a nível nacional. Então, esse gráfico aqui mostra o que para a gente? A taxa de rotatividade, turnover, taxa de pessoas que estão entrando e saindo das empresas. Aqui eu peguei o gráfico último que saiu do Diese e vamos pegar aqui, ó, basicamente a indústria, tá? A média da indústria é de 35,6%. A rotatividade do gestor de manutenção, especificamente, é 54,3%. Então, você pega a média da indústria, 30 e poucos por cento, a rotatividade só do gestor, 54,3%. Então, o que isso significa? Isso reforça mais a nossa teoria de que as empresas estão contratando, mas contratando errado. Contrata o profissional, chega em um determinado período, ele não consegue apresentar os resultados esperados, se demite esse profissional. Ou senão, ele mesmo, pelo mercado que está aquecido, digamos assim, ele mesmo sai, vai para outra empresa e assim vai. Então, a rotatividade do gestor de manutenção é muito alta. É muito alta. É maior, 18,7%, que é a média nacional da indústria, e 11% acima da média nacional global, de todos os segmentos, digamos assim.
Um dado que a gente levantou é o quê? A cada 2 anos e meio, um gestor de manutenção é substituído. A cada 2 anos e meio, o gestor de manutenção é substituído. E a gente começou a mapear, né, o porquê dessas substituições, digamos assim. Primeiro motivo, 73% não apresentava os resultados esperados. Então, você chega lá dentro do RH e pergunta, beleza, por que foi demitido? Baixa performance, não apresentava os resultados esperados. Aí a gente volta lá para o início da palestra. Mas que resultado? Se não estava medindo confiabilidade, disponibilidade, custo, como que ele ia demonstrar se estava dando resultado ou não? Se a empresa não sabia, a pessoa também não sabia, você não tinha como mostrar o resultado do seu trabalho. Então, 73% foi por conta disso. 18% pediram demissão por algum motivo. 8% demissão por justa causa. E 1% motivos alheios a todos esses outros. Então, o que a gente vai focar ali? 73% não apresentava os resultados esperados. Como que a gente vai fazer, então, para começar a apresentar o resultado do nosso trabalho dentro da área de manutenção? Primeiro ponto, gestor de manutenção, um ponto que isso, nos meus 12 anos de experiência também já sabia disso, tem muita dificuldade de falar a linguagem dos negócios. Qual que é a linguagem dos negócios? Dinheiro. O cara, ele sabe falar, por exemplo, esse equipamento aqui, ele vai ter uma falha na repimboca da parafuseta daqui não sei quanto tempo. Mas, para quem é técnico, fica fácil de entender a linguagem do cara. Para quem é engenheiro, para quem é da área técnica, para quem é de chão de fábrica, vai entender. Agora, muitas vezes, o diretor dele não é, o presidente da empresa dele não é. O cara tem uma formação completamente diferente da dele. E você tem que traduzir tudo isso para dinheiro. Então, a partir de agora, tudo que você for falar em relação à manutenção, esse equipamento está propício a ter, 10 falhas no próximo ano, e essas falhas podem representar aí, no mínimo, 10 milhões de reais, por exemplo. Tem como fazer isso? Levanta lá qual que é o valor que aquela máquina produz para sua empresa, depois você levanta o MTBF e o MTTR daquele equipamento. O que é o MTBF? O MTBF é o tempo médio entre falhas daquele equipamento. Levanta, foi de 100 horas o MTBF. Depois levanta o MTTR. O que é o MTTR? Tempo médio para reparo. Então, supondo que foi de 10 horas. Significa o quê? Que a cada 100 horas, seu equipamento pode quebrar. Não quer dizer que ele vai quebrar. Em média, a cada 100 horas, seu equipamento pode quebrar. E se ele quebrar, ele vai ficar 10 horas parado, de acordo com a média para reparo que ele tem. Você sabe que ele produz, por exemplo, 1 milhão por hora. A empresa está aí jogando no lixo 10 milhões se aquele equipamento quebrar. Então, os gestores de manutenção têm muita dificuldade em falar nesse tipo de linguagem. E quais são os outros erros mais comuns? Não coletar dados, né? Chegar já de cara querendo fazer algum tipo de melhoria sem antes coletar algum tipo de dado. Não agir com base nos dados coletados, às vezes, beleza, tem lá uma matriz de indicadores, MTBF, MTTR, disponibilidade, confiabilidade e etc. Mas as ações não estão centradas naqueles indicadores. As ações estão completamente alheias aos indicadores que estão sendo medidos. O erro tão comum também. Não tem método. Quem que estava na palestra do professor Ebert ontem à noite? Uma coisa que ele falou, uma coisa que ele trouxe, que foi o professor Vicente Falcone, que também levantou. Então, assim, não é algo que se fala à toa, se fala por falar. Tem que ter método, né? Tem que saber como fazer, tem que ter estratégia. E o último erro, e mais comum, implantar um plano de preventiva sem dados, sem método e sem estratégia. Então, o cara chega lá recém-contratado, vê que a empresa está num ambiente completamente reativo, trabalhando só com corretiva. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Vou implantar um plano de preventiva, então. Vai solucionar o meu problema. Vou implantar um plano de preventiva. E acaba sendo um erro, porque ele ainda não tem dado suficiente para implantar um plano de preventiva. Às vezes, a estratégia da empresa dele tem que ser outra, tem que trabalhar com preditiva. Às vezes, a estratégia da empresa dele pode ser até trabalhar com corretiva. Tem empresa que essa estratégia se encaixa. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é medir. Um outro dado, um plano de manutenção preventiva baseada no tempo leva, em média, 3 anos para dar resultado, para apresentar algum resultado. O que acontece a cada 2 anos e meio? Então, se você
Você imagina o seguinte, você entrou na empresa hoje, pega um timer imaginário e seta na sua cabeça, uma contagem regressiva de 2 anos e meio. Sem implantar um plano de preventiva, baseado no tempo, corre o risco de você não estar lá para ver o resultado do seu trabalho. E tem muito gestor que não sabe disso. Plano de preventiva, como eu falei, custa em média 3 vezes mais. E um outro dado que é ainda mais importante. Ele se aplica em apenas 18% dos equipamentos. Preventivo não se aplica a todos os equipamentos. Em média, 18%. Quem aqui já ouviu falar da tal da curva da banheira? Quando vocês estudaram a curva da banheira, vocês viram as outras curvas dos padrões de falha? São várias outras curvas. Então, apenas os equipamentos que têm alguma falha relacionada com a idade que você pode tratar com preventiva. E só 18% dos equipamentos têm falhas ligadas à idade do equipamento. E a gente começa a pensar o seguinte, bom, é um pensamento muito arcaico, você chegar na empresa e falar, vou implantar um plano de preventiva, porque isso era feito em 1950, profissional de segunda geração da manutenção fazia isso. Hoje a gente está na tal da indústria 4.0. E um erro muito comum que as pessoas cometem é achar o seguinte, que cultura 4.0 se resume a isso aqui, ó, recurso tecnológico. Não é. Indústria 4.0, a gente pode falar que é a nova filosofia de trabalho, não de vida, e também a cultura de trabalho. Então, não se resume basicamente aos recursos tecnológicos. Se resume à forma de pensar, a forma de pensar mais enxuta. Grande parte dos recursos tecnológicos da indústria 4.0 visam 2 coisas. Primeiro, a análise, a coleta dos dados, a análise desses dados e algum tipo de automação oriunda desses dados. Se for pegar, essas peças aqui basicamente se resumem ou a dado ou automação. Automação não, autonomia já, né? E muita gente se limita ao recurso tecnológico. Então o cara tem que começar a pensar o quê? Na parte mais de filosofia e cultura, que não pensa. A partir daí você vai esbarrar na tal da cultura, né? O que seria a cultura? O cara chega e pensa o seguinte, isso aqui para dar certo, para implantar um plano de preditiva, vai ter que fazer uma mudança cultural. Quem acha que isso está certo ou está errado? Levanta a mão, por favor. Está certo? Se eu falar que melhor que mudança cultural é a cultura da mudança. Qual que é a diferença? Imagina o seguinte. Eu vim lá de Brasília, aí eu chego aqui, subo aqui em cima, falo para vocês, para alguma coisa que dá certo tem que mudar a cultura do povo potiguar. Soa muito arrogante, não soa? É a mesma coisa que acontece no chão de fábrica. Chega o cara lá, recém-formado, chega no chão de fábrica, para isso aqui dar certo tem que mudar a cultura desse ambiente. E o seu Zé que está lá trabalhando há 20 anos, dando um duro danado todo dia, dando o seu melhor, você vir falar que tem que mudar a cultura lá do ambiente que ele trabalha, então é meio pesado. Então, antes de falar, e um processo de mudança de cultura, além de ser traumático, digamos assim, custa muito caro e não dá resultado num período de curto e médio espaço de tempo. Vai dar resultado a longo prazo. Mesma coisa, chega na sua casa e fala o seguinte, a partir de hoje todo mundo aqui vai ser vegano. Chega lá e fala para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, a partir de hoje todo mundo aqui vai ser vegano. Você acha que vai ser rápido todo mundo ser vegano? Virar vegano? Você acha que todo mundo vai aceitar ser vegano? Não vai, então isso começa a ficar traumático. O processo de cultura da mudança é o quê? Você vai introduzindo informações das pessoas, vai levantando informações e disponibilizando essas informações para as pessoas, começar a medir algumas coisas, ver onde tem que se melhorar e ir desenvolvendo essas pessoas. Elas têm que entender que mudança é algo bom. Todo mundo tem que mudar dia após dia. É o tal da melhoria contínua. Então você começa a medir algumas coisas e começa a aplicar pequenas mudanças nesses processos. Também a gente pode falar que é sair da zona de conforto.
Boa parte hoje das empresas que estão trabalhando com manutenção estão na zona de conforto. Por quê? Estão conseguindo entregar o resultado esperado em produção e vendas com a manutenção desorganizada. Mas volta e meia tem um acidente, volta e meia tem um processo trabalhista, volta e meia tem algum processo de qualidade, volta e meia paga uma multa aqui, outra ali. Então, isso envolve também esse processo de cultura da mudança. Quem sabe quem que é esse cara? Quem é esse cara? Thomas Edison. Thomas Edison, eu acho que é o principal exemplo que eu tenho de pessoa que não estava confortável, digamos assim, não estava numa zona de conforto. Thomas Edison, ele tentou inventar a lâmpada uma vez? Duas? Quem acha que foi mais que 10? Quem acha que foi mais que 100? Não, 700 vezes. Não foi rápido, foram mais de 700 vezes. Ele testava lá os troços, as bugigangas lá, até que um dia aquilo acendeu. Enquanto ele estava lá, erro após erro, até completar os 700, tinha muita gente falando que aquilo não ia dar certo. Não foi uma pessoa que falou, não foi duas, não foi três. E dentro da manutenção é da mesma forma. Quando você está lá coletando alguns dados, antes de implementar um plano de manutenção, antes de fazer algumas coisas, muita gente fala, isso aí não vai dar certo não. E pode ser que não dê certo da primeira vez, você implante alguma coisa. Lembra desse cara? Então, falando agora do desafio. O desafio, ele é enorme. Imagina um elefante. Tem em média aí 5 toneladas, uns 4, 5 metros de altura, não sei, mas imagina um elefante muito, muito grande. E o seu desafio é o quê? Matar esse elefante. Pra você matar esse elefante, você tem que pegar uma determinada arma e atirar no elefante. Ponto, acabou. É simples, não é? Pode ser simples, a partir do momento que você tem um método. Não falei que é fácil, aí é outros 500. É simples. Então imagine que a cada 2 anos e meio esse elefante vem e tenta comer alguém ali. Você vai pegar, vai traçar um método, uma estratégia para que isso não aconteça com você. O que eu vou apresentar para vocês agora são os métodos que a gente usa no nosso processo de consultoria. Como que a gente chega em uma empresa que tem lá um ambiente reativo, aplica esse método para deixar um ambiente proativo. Esse método se resume basicamente em o que a gente apelidou de MPHA: medir, priorizar, hierarquizar e agir. Quem que conhece o tal do PDCA? Isso é quase um PDCA da indústria 4.0. Se você for pegar e analisar, e a gente passa 75% do tempo só medindo, coletando informação, organizando essas informações para depois agir. Porque a gente sabe que a cada 1 hora que a gente aplica em planejamento, a gente ganha 5 em execução. Isso também vale o dinheiro. Cada R$1 que você aplica em planejamento, você ganha em média de 5 a 6 reais em execução. Mas medir o quê? A gente chega e começa a levantar alguns indicadores. Indicadores de manutenção. MTBF, tempo médio entre falhas dos equipamentos. MTTR, que é o tempo médio para reparo desses equipamentos. A partir do momento que eu tenho o MTBF e tenho o MTTR, eu consigo calcular a disponibilidade. Depois que eu tenho com o MTBF também, eu consigo calcular minha taxa de falhas. Com a taxa de falhas, eu consigo calcular a minha confiabilidade. Depois eu começo a ver a minha eficiência de programação, eficiência de planejamento, eficiência de execução, custo de manutenção, retorno de investimento, meu backlog, número de acidente, e assim vai. O Gil Branco Filho, uma das maiores referências que a gente tem aí em gestão da manutenção, ele lançou um livro, já tem acho que bem uns 20 anos, que ele levanta mais de 80 indicadores de manutenção. Então, só você pegar o livro e escolher o que você precisa medir, né, e aplicar. Mas os principais são esses aqui. Beleza, a gente levantou esses dados, a gente agora vai priorizar. A gente vai ver quem merece nossa atenção primeiro, em relação a processo, ativos e pessoas. Então a gente vai começar a priorizar o quê? Por nível de segurança.
qual daqueles equipamentos estão com indicador baixo que pode refletir na segurança. Depois, meio ambiente, depois qualidade, depois produção e depois custo. Então a gente vai ver lá, imagina uma planta industrial que tem 1000 equipamentos, 1000 problemas diferentes. Todos aqueles equipamentos, apesar de terem 1000 problemas diferentes, alguns estão em estágio inicial, outros já estão numa situação muito crítica. Então a gente vai fazer uma matriz de criticidade de acordo com esses 5 itens. Então a gente vai hierarquizar isso tudo. Ah, beleza, eu priorizei o que eu vou fazer, agora eu vou colocar numa ordem hierárquica, que se resume em criação de matrizes. A gente vai fazer a matriz de criticidade para os nossos ativos. A gente tem lá, imagina aí que a gente tem 10 bombas centrífugas dentro da empresa. Elas podem ser fisicamente idênticas, porém a importância dela dentro do processo pode mudar, de acordo com aqueles 5 itens que eu falei. Então a gente vai fazer uma matriz de criticidade para todos os equipamentos da empresa. Matriz CHA. O que é a matriz CHA? Matriz de conhecimento, habilidade e atitude. A gente vai pegar a nossa mão de obra, a nossa equipe, medir o nível de conhecimento em determinadas atividades, o nível de habilidade dessas pessoas em determinadas atividades e nível de atitude para determinadas atividades. A partir daí eu vou ter um mapa da minha equipe de manutenção. E o que eu vou fazer? Eu vou classificar essas pessoas em pessoas que conseguem fazer uma atividade, pessoas que estão em nível de iniciante ainda não conseguem fazer uma atividade sozinhas, pessoas que conseguem fazer alguma atividade com supervisão, pessoas que conseguem fazer essa atividade sem supervisão e pessoas que são multiplicadores. Separei ali nesses quatro características, vou pegar todas as pessoas que são iniciantes, pegar os multiplicadores e começar a desenvolver essas pessoas. Até que a minha matriz CHA esteja o mais completa possível. A partir daí, vou passar para estoque. Curva ABC. Vou definir a criticidade dos meus itens de estoque de acordo com o nível A, B e C. Quem estudou isso aqui em engenharia? Estudou? O que é a curva ABC? A curva ABC é o seguinte: 20% dos itens em estoque representam 80% do valor em estoque. Então, imagina o seguinte, você tem lá um estoque com 10 itens e esse estoque custa R$10.000. Você tem 2 rolamentos, 2 itens que custam R$8.000. 20% do volume de estoque, que representa 80% do valor desse estoque. Depois você vai fazer o quê? O FIMEA. FIMEA é o quê? A análise dos modos e efeitos de falha dos equipamentos. Você vai começar a imaginar o seguinte, como que esse equipamento falha? Como que ele falha? Vai mapear o modo de falha. Qual que é o efeito dessa falha? Qual que é a consequência dessa falha? É X, você vai listar todas as falhas. Depois você vai priorizar isso. Você vai criar um número de prioridade e risco. Esse número, ele é dado pelo nível de ocorrência da falha, o nível de detecção dessa falha e o nível de severidade. A partir daí você enxerga o indicador RPN. Fez o FIMEA do seu processo, depois você vai fazer a matriz de risco do seu processo. Riscos ligados à segurança operacional, segurança do trabalho. Fez isso e hierarquizei. Agora eu vou agir. Meu plano de manutenção vai contemplar isso. Eu não vou simplesmente pegar um plano, colocar um dado lá, um dado tempo, e falar, a cada X tempo eu tenho que fazer isso. Meu plano vai ser feito de acordo com o que eu priorizei e hierarquizei. Ele vai sair um plano mais barato, ele vai sair um plano mais confiável e, por incrível que pareça, é mais rápido fazer dessa forma. Porque pode ser que você enxergue lá um equipamento que não te traz risco ligado à segurança. Se ele quebrar, ele não impacta no seu custo. Se ele quebrar, ele não impacta no processo. Eu vou perder meu tempo com aquele equipamento, fazendo plano de manutenção? Não vou. Então, pode ser que nessa hipótese encaixe a estratégia de manutenção corretiva. Como eu falei, a cada 1 hora investida em planejamento, economiza 5 em execução. Então, é um método que 75% do tempo se passa coletando dados, medindo e hierarquizando esses dados, para poder trabalhar. E só depois que você tiver com tudo isso mapeado, você vai agir. A partir daí, o que aconteceu com o elefante que vinha a cada 2 anos e meio? Virou seu bichinho de estimação. Por quê? Quem aqui já ouviu falar dessa técnica chamada Low Hanging Fruits? Levanta a mão. O que é isso?
Low hanging fruits são o quê? Frutas ao alcance da mão. Imagina aí um pé de laranja. Pé de laranja bem alto, carregado de laranja. Você tem as laranjas que estão aqui na parte de baixo, que você consegue simplesmente levantar a mão e pegar. Você não precisou de recurso adicional nenhum. Só a sua ação foi lá e conseguiu já pegar essa laranja. Depois você tem as laranjas que estão ali no meio. Essas laranjas, elas estão em menor volume aqui no meio, mas são laranjas maiores. E para você pegar essas laranjas daqui, você precisa de algum recurso. Precisa de algum banco, você precisa de alguma escadinha, alguma coisa. Então você já vai perder seu tempo ali, investir tempo atrás desse recurso para pegar algumas laranjas maiores. E depois, lá na parte de cima estão as laranjas mais graúdas, as mais doces, porém elas estão lá no topo. Elas estão lá no topo. Para você poder pegar essa laranja, você vai precisar de uma escada, vai precisar de um cinto de segurança, vai precisar de uma autorização de um técnico de segurança e por aí vai. Quando você começa a trabalhar daquela forma, trabalhando com indicadores, implantando esses indicadores, implantando matrizes, você está trabalhando nessa parte de baixo aqui ainda. Então, de tempos em tempos, você vai conseguir colher esses resultados sem gastar muito dinheiro, levar para o seu chefe e mostrar para ele, falar, ó, isso aqui foi o que foi feito em relação a isso e isso. A gente aplicou já um plano de manutenção nos equipamentos mais críticos e a situação está controlada. Agora a gente vai passar para o quê? Para os equipamentos que não estão tão críticos assim, que são as laranjas do meio. Depois, agora a gente vai começar a fazer engenharia de manutenção, que é a laranja de cima. Aí você vai começar a gastar mais recursos. Então, muita coisa que algumas pessoas erram também é começar a fazer algumas metodologias mirabolantes, alguns planos que gastam muito dinheiro e tomam muito tempo, visando essas laranjas de cima, enquanto a gente tem algumas oportunidades aqui embaixo ainda. Pessoal, queria agradecer. Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês.